chamo João Ravi, sou homem trans, coordenador do IBRAT Bahia, também coordeno o Transúfila. Me chamo Gabriel, tenho 20 anos, hoje eu estou empregado, trabalho como auxiliar de compras num atacarejo, fazem 3 meses que estou lá. Olá, me chamo Melissa e eu estou fazendo parte aqui do curso de gravação de conteúdo para redes sociais do Senac. Meu nome é Oliver, eu tenho 21 anos e eu sou um rapaz trans. Eu atualmente estou desempregado. Meu nome é Letícia, eu tenho 30 anos. Atualmente eu trabalho como freelance de secretária, para o ambulatório. E estou tentando concursos, para ter uma estabilidade melhor de vida. E faço alguns trabalhos como modelo, em eventos. Eu acho bem bacana. E estou buscando também administração pública e gestão social, que eu estou na fila de espera da UFLA. Então, eu sou Manuela Bonfim, tenho 30 anos. Atualmente concluí já o ensino médio, estou fazendo parte do curso de edição de vídeos para a internet. Além da baixa autoestima, tem a vulnerabilidade da saúde mental, exclusão social, A gente trans passa muito por isso, e isso, entre outros. Impacta em muitos sentidos emocionais, psicológicos, porque muitas vezes não temos uma família que nos promova acolhimento, já começa daí, do nosso próprio berço. E ainda tem as questões sociais, a rejeição social, a empregabilidade, a oportunidade da gente estar nesses lugares de fala, lugares em que a gente tem a oportunidade de cada pessoa mostrar o seu potencial, o seu brilho. Sem trabalho não tem dinheiro, isso é um negócio. E muitas vezes sem esse dinheiro você não consegue nem sair de casa. Não dá pra poder comprar roupa, não dá pra poder sair, se divertir, Fica até complicado, assim, que, por exemplo, muitas vezes para eu poder sair, para ir para alguma coisa, eu dependo de outra pessoa, dependo da aprovação de outra pessoa para poder me dar dinheiro para eu ir, às vezes até para poder me emprestar roupa, para eu poder conseguir ir. E isso afeta bastante a gente, porque, às vezes dá até vergonha de admitir para um amigo, pô, velho, não vai dar pra eu ir porque eu tô sem dinheiro. Não vai dar pra eu ir por causa disso. É uma pergunta bem complicada, porque impacta, acho que de todas as maneiras, Uma delas, além de ser a financeira, impacta também na vida social, na vida psicológica. E a gente sabe que isso acaba impactando toda a sociedade, não só a sociedade trans. Porque com tudo isso, as pessoas trans acabam perdendo a chance de ir para lugares e estar em lugares. E isso afeta muito a sociedade, afeta muito os ambientes. E, contudo, a gente acaba, vamos dizer, desestabilizando a grande parte da sociedade, Que eu não nos coloco como minoria. Eu sei que a gente existe e é uma grande quantidade da sociedade, só que vamos dizer, deixado de lado e tratado como minoria mesmo que não seja, Primeiramente, quando existe a falta de inclusão, seja no mercado de trabalho ou dentro dos espaços de ensino, essas pessoas vão parar na marginalidade, Elas vão aceitar qualquer tipo de trabalho, vão se prostituir. Não que a prostituição seja uma coisa incorreta, Existe até órgãos que fiscalizam e organizam também, essas pessoas. Mas por ser um lugar de extrema violência também para as pessoas. Elas ficam vulneráveis por qualquer coisa e acaba não tendo o poder de decidir sobre suas vidas. E é isso, muitas pessoas morrem porque não têm oportunidade. Eu acho que a falta de oportunidades, ela empurra a população trans para um lugar muito sombrio, que é o da prostituição compulsória e também da exclusão social, da marginalização de fato, Porque quando você impossibilita pessoas trans a terem acesso ao básico, que é a educação, a saúde, ao convívio com a sociedade harmônico, você coloca essas pessoas nas mazelas, nos lugares que as pessoas cis não querem estar.
E aí, geralmente, as pessoas trans, elas tendem as mulheres trans, muito comumente, tendem a cair na prostituição. Eu acho que além da transfobia, é o preconceito de não acreditar na capacidade das pessoas trans, sabe? Sei lá, perguntas indiscretas dos recrutadores, né, para as pessoas trans, e também o receio de, sei lá, de clientes e colaboradores da empresa, entendeu? Para com pessoas trans. Então, eu acho que essa é a forma que... Acho que é por isso que eles não contratam, tipo, é muito difícil o contrato com pessoas trans. Então, os principais desafios é basicamente a transfobia, né? Porque muitas das vezes que a gente refere sobre a nossa transexualidade, de fato, as pessoas elas começam a olhar a gente com um olho mais seletivo e aí a partir disso acaba cortando certas oportunidades que a gente tem de crescimento. Então eu acho que é bastante complicado ainda. Eu acho que é bem óbvio que o nosso maior desafio é justamente a gente ser trans. Só que muita gente tem outros desafios junto com isso. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de conseguir um trabalho, de conseguir simplesmente uma entrevista de emprego, porque muitas vezes antes do entrevistador saber que eu sou trans, ver que eu sou negro, e eu não consigo nem ir para a entrevista em si. Então, eu ser trans e eu ser negro, acima disso, são duas coisas que me impedem bastante de conseguir um emprego atualmente. Eu acho que um dos maiores desafios enfrentados, além de ser a qualificação, que é vamos dizer, meio que pouca, eu acho que ainda tem todo o processo de passabilidade, né, que é meio complicado. Acho que ainda mais para mulheres trans, pelo fato de terem certa dificuldade de se passar na sociedade e tudo mais. Mas, contudo, a gente sabe que ainda há vários desafios para que essas pessoas consigam entrar no mercado de trabalho. Além do ensino, temos também a mobilidade das pessoas, ida e volta. Também temos todo o processo de preconceito enfrentado não só pela transfobia, como outros aspectos causados. Temos também poucas oportunidades de vaga de trabalho em grandes empresas, né? A gente sabe que hoje em dia a maior parte das pessoas trans acaba sendo escravizados em empresas menores por não conseguir oportunidades de estar em empresas grandes, de não conseguir qualificação e oportunidade de estar em esses lugares. Eu acho que esse é um dos maiores desafios enfrentados, é a qualificação em si. Às vezes, por ser trans, as pessoas acabam desistindo de se qualificar para estar em certos ambientes, por certos preconceitos em si até, né? Acredito que um dos maiores desafios é a questão da acessibilidade, né? O número de vagas, de ter, não é somente também trazer essa pessoa para dentro de uma empresa, né? Mas é com essa empresa, ela vai estar alinhada à pauta dos direitos humanos, de acessibilidade, sexualidade e gênero, para poder respeitar essas pessoas que vão estar naquele espaço, né? E uma das coisas também que atravessam a gente, que as empresas precisam pensar, é a questão da inclusão do banheiro, né? Porque o banheiro a gente sabe que em todos os espaços, culturalmente, só vai ter banheiro masculino e feminino. A gente precisa ter um banheiro mais inclusivo, né? Para que essa pessoa não seja perseguida nos espaços, não passe por violência, mas a gente precisa que as pessoas nessas empresas tenham uma cultura diferente, para poder incluir pessoas trans, né? A gente precisa de cotas, né? Não somente nas universidades, nas escolas, mas principalmente nas empresas, para que possam respeitar e contratar essas pessoas trans. Então, pensar no mercado de trabalho para pessoas trans é pensar um pouco à frente do que eu venho refletindo. Porque quando as pessoas trans têm acesso ao mercado de trabalho, eu acho que é importante pensar também na base dessa pessoa, tipo, sobre saúde mental, acessibilidade,
sobre o cuidado que as pessoas trans têm que ter, né, para poder conviver em sociedade, numa sociedade que, querendo ou não, é majoritariamente transfóbica, machista, né? E aí, para mim, o mercado de trabalho para pessoas trans ainda é um lugar de inacessibilidade. Ainda é um lugar que as pessoas estão galgando um caminho para poder chegarem lá com dignidade e com equalidade para com as pessoas cis. Eu acredito que políticas públicas seriam interessantes para promover essa conscientização. Eu acredito que, assim como educadora, eu entendo que a educação ela é o ponto de partida para várias questões dentro da nossa sociedade. Então, primeiro a conscientização mesmo, demonstrar qual é o papel de pessoas trans dentro da sociedade, que somos todos iguais, somos diversos, mas somos iguais no sentido das oportunidades, de tudo que nós temos com relação a direitos e a deveres dentro da nossa sociedade. E a inserção no mundo do trabalho é um direito que todos nós temos. Então, acredito que partindo dessa conscientização, partindo de políticas públicas, partindo desse movimento sociopolítico também, a gente consegue modificar esse cenário. Acredito que a qualificação profissional, mesmo tendo esse recorte nesse momento para pessoas trans, ela é importante para todo e qualquer indivíduo dentro da nossa sociedade. A gente sabe que vivemos num mundo capitalista e, infelizmente, ou felizmente, a depender do ponto de vista de cada um, a gente precisa ter essa inserção, sermos seres produtivos, para que a gente possa ser aceito dentro da sociedade. Então, quando você parte de um processo de qualificação profissional, um processo de educação, percebam, a educação ela permeia todos os aspectos. A gente consegue capacitar, qualificar mais essas pessoas para estarem inseridas nesse mundo do trabalho, nas mais diversas profissões. Então, quando você fala em capacitação profissional, você fala de preparação para o mundo do trabalho e que não está só associada a uma capacidade técnica. A gente vem com a instituição de ensino as oportunidades que nós damos não só para esse crescimento profissional, mas para esse crescimento pessoal também. A gente trabalha uma vertente muito grande dentro da nossa instituição, que são as soft skills, que são as competências comportamentais. Então, dentro de uma qualificação profissional completa e que traz premissas diversificadas, no sentido de qualificação técnica, de visão de mundo também e de competências comportamentais, a gente consegue preparar qualquer indivíduo para o mundo do trabalho. Trazendo recorte para a pessoa trans é oportunizar. Então, eu acredito que quando a gente oportuniza também, porque a gente sabe que tradicionalmente, historicamente, as pessoas trans acabam se desassociando do processo educativo por conta dessa falta de acessibilidade. Então, muitas pessoas trans abandonam esse mundo do estudo, justamente por conta do preconceito, das retaliações, da não aceitação. E a partir do momento que você reinsere as pessoas trans dentro da educação e focando no mundo do trabalho, a gente abre duas frentes, tanto a frente educacional como a frente profissional. Eu acho que lançando mais vagas de emprego para as pessoas trans, exclusivamente para as pessoas trans nas plataformas, ajudaria bastante a incluir as pessoas trans nessas áreas, né, nesse mercado de trabalho. Eu acho que dessa forma seria um primeiro passo para poder as pessoas trans ter mais empregos, mais visibilidade, né, no meio do trabalho. A empatia, já começando por aí, né? Porque muitas das vezes a empresa ela pode te contratar, mas não te trata com empatia. Muitas das vezes você passa por transfobia no seu próprio escritório e as pessoas não acarretam o que você passa. Elas não levam isso para o lado realmente sério e a ser tratado como desrespeito. Então, muitas pessoas elas banalizam completamente o que a gente passa. Então, eu acho que isso é algo muito complicado ainda a ser enfrentado. O mais óbvio é acabar a transfobia. Mas também uma questão que
é bem chata é coisa de banheiro, por exemplo. Pô, velho. Uma das coisas que resolveria muito isso, não porque gente trans, mulher trans não pode usar o banheiro feminino, homem trans não pode usar o banheiro masculino, não sei o quê, porque gera violência no banheiro, uma coisa que resolve isso tudo é ter banheiro unissex. Banheiro unissex, cabine única, você entra, faz o que quer e sai. E também a questão do respeito, né? Porque não é só do banheiro que a gente vive, também do respeito em relação ao nosso pronome. Respeito também em relação ao nosso nome, às vezes respeito em relação ao nosso corpo. Então, mudanças. Quando eu penso em mudança, eu acho que seria essa questão mesmo da política pública. Quando as pessoas trans tiverem acesso ao ensino de qualidade, ao respeito na sociedade, que as pessoas trans se sintam seguras de viver em sociedade, de sair para estudar, sair para trabalhar, por buscar sua melhora, eu acho que as coisas vão começar de fato a mudar e para melhor. Só que aí, enquanto eu não vejo esse cenário de mudança nas políticas públicas, de acessar essas pessoas trans, eu não entendo como é que a população trans pode ter aí esse upgrade no status de vida, sabe? Dentro do meio trabalhístico. Mais oportunidades, mais jovem aprendizes trans, mais estagiários trans, mais vagas para as pessoas trans, como há vagas para a PCD. Eu acho que seria muito interessante haver uma porcentagem em cada empresa de pelo menos pessoas trans lá dentro, porque dessa maneira eu acho que facilitaria um pouco mais. E também, com toda certeza, trazer mais oportunidades de cursos, de faculdades, de, como é que eu posso dizer, de cotas trans, aumentar essas cotas para que as pessoas consigam se qualificar para estar nesse lugar e conseguir adentrar o mercado de trabalho com toda certeza, né? A gente sabe que sem a educação não vamos a lugar nenhum, mas também a gente precisa com que a sociedade sim, com que o governo faça com que isso aconteça. Abra novas oportunidades de trabalho, abra novas oportunidades de estudo em faculdades, em escolas e dê a gente a oportunidade de estar nesses lugares. Se tivesse mais vagas, ou literalmente, vamos dizer, se obrigassem mais as empresas a nos respeitar e a nos fazer estar lá, seria muito mais fácil da gente adentrar. Até porque a gente sabe todo o processo que acontece numa vaga de trabalho quando se é trans. E daí se torna todo um caos. Então, se fosse um pouquinho mais fácil passar por essas vagas, acho que ficaria um pouco mais acessível às pessoas trans a estarem nesse lugar e facilitaria muito a ida e volta delas para qualquer espaço trabalhista que exista, né? Como eu falei, acredito que primeiramente o respeito ao nome social da pessoa, a questão do banheiro também, e acredito que as empresas podem fazer muito mais, né? Pode dar uma bonificação, participação nos lucros da empresa também para pessoas trans, como é um público marginalizado historicamente, então seria uma reparação até, né? Principalmente com pessoas trans pretas. A empregabilidade, ela transforma a vida de pessoas trans a partir do momento que ela tem essa segurança, né, financeira para poder se deslocar, para poder adquirir bens de consumo, para poder ter uma vida social melhor e segura, para poder não ficar vulnerável na mão das pessoas, para poder construir um lar, né? Porque geralmente essa questão da moradia é algo muito impactante na vida das pessoas trans. Senão elas ficam à mercê, vão fazer qualquer tipo de trabalho, aceita qualquer coisa e acaba passando por violências ou perdendo suas vidas. Então a questão da saúde, muitas vezes a gente não consegue resolver de imediato algo porque tem que marcar só daqui a 30 dias. Então quando a pessoa tem a questão financeira resolvida, empregabilidade em torno de saúde, isso tudo ajuda as pessoas trans a ter uma vida melhor e viver mais, né? Porque a estimativa do público trans, a sobrevivência é até 35 anos, né? Um jovem, uma pessoa jovem ainda. E quando uma pessoa chega a uma vida mais adulta, é porque ela teve que criar estratégias de sobrevivência, criar uma rede de apoio, e nem todo mundo tem essas oportunidades, tem uma família, tem amigos de infância, ou pessoas que possam te ajudar. Então, a partir da empregabilidade é o que vai salvar essa pessoa.
da marginalidade? A gente sabe que se houvesse mais empregabilidade, haveria menos pessoas trans envolvidas em na criminalização, envolvidas na prostituição, que acaba sendo muito grande essa quantidade de pessoas trans, e a gente acaba ocultando isso porque não é tão necessário ser dito, mas é. Se houvesse mais empregos, haveria menos pessoas vivendo em estado de rua, haveria menos pessoas vivendo em abrigos. Não que não seja interessante, é ótimo as pessoas terem um lugar em para ser acolhida, mas eu tenho certeza que seria ainda melhor elas terem a possibilidade de ter o próprio lugar, de ter o próprio canto, de estar na própria casa. Eu acho que muita gente que hoje vive num abrigo tem esse sonho. Então, eu acho que vai muito no lugar de resgate, né? Porque quando nós falamos de uma população que por muito tempo foi marginalizada, criminalizada, explorada, porque a sociedade e o capitalismo, ele lucra com pessoas trans, ele lucra com a história de pessoas trans. Hoje nós vemos aí movimentos culturais como o Vogue, como as danças urbanas também, que bebem muito, né, da cultura, de toda a história artística de que aconteceu com o movimento LGBTQIAPN+, aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente vê essas narrativas ganhando palcos e ganhando muitos holofotes, e isso é lucrativo, mas a gente não sabe também quando é que as pessoas que lucram com essas narrativas estão devolvendo isso para a população. E aí é interessante a gente pensar em uma maneira de não só protagonizar e não só de contar essas narrativas, mas também dar voz para as pessoas que contam essas histórias e que vivem essas histórias, elas possam escrever histórias a partir desse lugar, sabe? Então eu acredito que sim, as pessoas trans tendo acesso à educação, saúde, a dignidade social é um passo que é muito importante para que as pessoas tenham uma melhoria de vida e consigam aí alcançar os seus sonhos. É isso, a gente conseguindo, né, empregos dignos, empregos bons, que paguem bem, que a gente seja tratado como pessoas, né, muda tudo na nossa vida, porque com estabilidade financeira a gente acaba tendo estabilidade em todo o resto, porque, né, não dá pra poder pagar hormônio só sendo lindo, maravilhoso e sorrindo lá. A gente precisa do dinheiro para poder ir para médico, para poder ter o lazer, para poder ter onde morar. Então é isso, a empregabilidade impacta em toda a nossa vida, basicamente. Eu acredito que as pessoas cisgêneras, elas precisam estar mobilizando todos os processos sociais. E quando a gente fala de mobilização, de inserção, eu acredito que é se aproximando mesmo. Por que hoje muitas pessoas cis se afastam ou acreditam que não devem estar nesses debates? Por falta de conhecimento. Então, perceba como a educação ela permeia também esse senso político e construtivo. Então, se uma pessoa cis entende os seus privilégios dentro de uma sociedade e entende que pode contribuir para a mudança de um cenário, ela deve sim se aproximar desse conhecimento, entender os processos sociais e se oportunizar, até mesmo por meio de um voluntariado, a estar nesses espaços, a ocupar espaços em que eles possam também acolher e dar visibilidade a pessoas trans, porque eles têm um acesso maior. Então, se as pessoas cis têm acesso a lugares, por que não levantar bandeiras também? Por que não provocar dentro desses espaços, esses debates, essa conscientização e fazer com que outras pessoas também tenham essa consciência? Então, a partir do momento que você se autoavalia enquanto cidadão e percebe que você tem mais possibilidade de chegar a um local de debate, você pode levar outras pessoas para esse debate também. Então, eu trago um recorte meu, pessoal. Então, dentro dessa unidade educacional que eu atuo, a todo momento eu faço provocações e busco esse diálogo. Mesmo sendo uma pessoa cis, que muitas pessoas acreditam que não deveria nem se preocupar com isso, mas a minha consciência pessoal me diz que esse é um papel também que eu ocupo dentro do lugar que eu estou, de cis aliado. Então, a gente teve uma mobilização no ano de 2023, de uma conscientização, de uma formação dentro dessa perspectiva, e eu me identifiquei nesse papel de cis aliado. E eu costumo falar nos meus discursos, eu não preciso ocupar um lugar da sigla para que eu possa
mobilizar, levantar uma bandeira e lutar pelo que eu acredito. Tem muito mais a ver com o que você acredita dentro desse espaço social que você ocupa do que verdadeiramente de quem você é. Então eu irei levantar essa bandeira por onde eu estiver. Fui escolhida para coordenar esse projeto por uma identificação e por perceber que eu teria total condições em divulgar e expandir, para que isso não ficasse limitado em 4 paredes de uma sala de aula. Então hoje a gente tem uma mobilização institucional em parceria com diversos atores, justamente porque a gente entende que o nosso papel aqui é esse, é multiplicar. Então se eu posso promover um diálogo, se eu posso promover um debate, porque eu consegui, dentro da minha história de vida, ocupar esse espaço, me foi permitido e dado esse lugar, eu vou aproveitar para levantar essas questões e oportunizar outras pessoas a terem um entendimento e que possam também passar a mobilizar outras pessoas. Assim, já é difícil uma pessoa trans arrumar um emprego. E essa eu acho que é a primeira barreira que uma pessoa trans pode enfrentar. E ainda assim, depois que conquista o emprego, vem outros tipos de coisas por cima, como preconceito dentro da empresa, dentro do próprio emprego, abusos dentro da empresa, falta de respeito. E tudo isso eu acho que faz com que as pessoas trans que não estão empregadas procurem como sair a prostituição como um refúgio, entendeu? Então acho que isso influencia muito para que as pessoas trans procurem esse meio de refúgio, né? É isso. Primeiro já tira do lugar da marginalidade, porque muitas das pessoas trans estão propensas a isso, com a prostituição compulsória, né, como a colega disse. Então, muitas das vezes meninas não têm saída. Estão em lugares inóspitos, em lugares extremamente arriscados. Muitas vêm de periferia, não são todas que têm a classe social elevada, como muitas, né, meninas que têm essa sorte, digamos assim, né, e outras não têm. Então recorre à prostituição. Por quê? Porque não tem que dar emprego, porque às vezes o nome social não está retificado, como muitas das vezes foi a minha situação, né? Eu tive que me prostituir para eu sobreviver, porque eu tinha sido expulsa de casa, porque muitas coisas tinham acontecido comigo e eu não podia ter acesso à empregabilidade porque o nome não estava retificado. E eu trabalhei em muito lugar, trabalhei em loja, só que com a aparência que não era de fato a minha. Porque muitas pessoas trans ainda assim atrasam a sua transição por conta disso. Por conta do que a sociedade quer impor, por conta de como a gente tem que se vestir, de como a gente tem que se comportar, de como a gente tem que falar e se referir a nós mesmos. Então, foi um período difícil, mas que eu queria usar isso ao favor de muitas pessoas que estão passando por isso e que podem melhorar a vida. É só, além das pessoas terem o incentivo, a gente também querer mudar essa configuração social, porque tudo vai da gente. Se a gente se unir, a gente tem como melhorar essa situação.